Sejam bem-vindos a mais um Agro Urbano. Eu ao lado do meu grande amigo Sandro Marques. Tudo bom, Sandro? Emerson, como vai? Eu sei que a gente está gravando aqui num dia de céu azul em São Paulo e muita chuva no Rio Grande do Sul. Por aqui está tudo azul. Aqui, olha, o Rio Grande do Sul tem feito as temperaturas mais quentes do ano, né, Sandro? E janeiro, fevereiro é uma época de muito calor, mas é de uma outra época também. Tu sabe qual é essa época, Sandro? Não sei não, diga aí. Época de vindima, plena época da colheita das uvas, dessa época maravilhosa. E olha, poucos lugares, talvez, com certeza, o Rio Grande do Sul, onde que tem as maiores vinícolas, isso tu sabes, né? Exato. Olha, então vamos fazer o seguinte, vou te convidar para a gente fazer um passeio aqui no Rio Grande do Sul, por alguns dessas regiões produtoras. Dessa vez a gente não vai para esse lugar tradicional lá na Serra. Eu vou começar colocando na nossa conversa aqui a gente vai lá para Campestre da Serra, na região de Vacaria, quase no extremo noroeste do Rio Grande do Sul, onde está o André Donat, ele é enólogo, ele também é responsável pela vinícola campestre. André, seja muito bem-vindo. Olá, tudo bem? Como é que tá aí, Emerson? Como é que tá, Sandro? Oba! Tudo bem. Eu só estou lamentando aqui que, apesar do tema da nossa conversa de hoje, eu esqueci de deixar um vinho aqui do meu lado. É lamentável a gente falar de vinho sem vinho para tomar, né? Até porque facilita a conversa. Pois é. Justamente eu também, da mesma forma, eu pensei agora, como eu vim de uma unidade para outra, acabei não conseguindo pegar a garrafa, né? Que sacanagem. Pessoal, mas isso aí eu acho que a gente vai dar um jeito. Vamos fazer o seguinte, vamos sair lá daquele extremo do Rio Grande do Sul, vamos para um outro extremo, lá para Livramento, a região da Campanha, onde também se produz vinhos e carnes maravilhosas, para a gente contar com a presença aí do Cláudio Scosteg. Seja bem-vindo, Cláudio, mais uma vez, né, o Agro Urbano. É um prazer estar contigo, Emerson, com o André e o Sandro também. E somente eu estava ouvindo eles, eu trouxe alguma coisa. Talvez não para degustar, mas pelo menos para mostrar. Olha ali, ó. Não sei se você está sensacional. Tá? Aí está a nossa produção para esse verão, né? Para consumo no verão. Bom, eu vou aproveitar que daqui a uma meia hora a gente tem intervalo, eu vou fazer questão de buscar um vinho durante o intervalo. Por enquanto, a gente vai conversando a seco mesmo. Muito bom ouvir você de Livramento. Livramento é uma região que eu conheço bastante, porque além de vinho, a gente tem azeite por aí, né? Azeite, tem carne de cordeiro maravilhosa. Bom, o Cláudio também vai nos falar. Mas assim, ó, vamos começar esse bate-papo aí mesmo. Pessoal, como eu disse, é época de vindima, né? É época de colheita da uva. O André é um cara muito experimentado nessa área, assim, requisitado também, porque tem um conhecimento muito legal, assim, muito amplo sobre... eu já fui na Vinícola Campestre, o André me deu algumas aulas lá. Mas, André, antes de a gente falar sobre a Vinícola Campestre, o que esperar dessa safra de 2023, assim, parecida com a safra de 2020, a chamada safra das safras? Olha só, estamos mais próximos dela, viu? Na realidade, assim, essa safra 23 nos espera muito bem. Nós tivemos um ano, um frio um pouco mais extenso, né? Tivemos algumas questões aí que realmente na maioria da região teve umas pequenas perdas em relação ao frio, né? Justamente teve geadas tardias, então dificultou até um pouco, algumas regiões perderam um pouquinho de quantidade de matéria-prima que é a uva. Mas assim, ó, o que está se mostrando e o que já se está colhendo são uvas de excelente qualidade. Olha só, a região dos Campos de Cima da Serra tem uma maturação mais tardia que em relação a Santana do Livramento, né? Ou que a Serra Gaúcha. Então, agora a gente andou colhendo algumas coisas para a base de espumante, que é um pouco um Chardonnay, um Pinot Noir, mas, assim, ó, no mínimo leva ainda mais uns 15, 20 dias para a gente realmente ter a vindima dos vinhos finos. Mas já uvas chamadas comuns, uvas de mesa, que se elaboram os vinhos mais simples, já está começando-se a safra também, e já tem alguma maturação um pouquinho mais cedo.
E há indicações muito grandes, já está se vendo no vinhedo, de um produto de uma excelente qualidade. Se não igual, muito próximo a 2020. Aqui anda tendo umas chuvas mais espaçadas, em relação a 20 era um pouquinho mais seco, né? Então está um pouquinho diferente, mas em questão de qualidade e maturação da uva, é extremamente muito bom. Olha, teremos uma safra de 2023, como de andar a carruagem igual como está, vai ser excelentes vinhos, viu? Podem esperar, com certeza. Opa, que beleza aí, viu, Sandro? Pois Né? é, a gente está falando de vindima agora e os vinhos quando? Quanto tempo aí a gente até esses vinhos no mercado? Alguns vinhos aí a gente tem que dividir um pouquinho. Uhum. Alguns vinhos que a gente chama de categoria mais jovens, né? Então são mais cedo, a gente já vai ter no mercado em meados de junho, julho, por aí, tá? Até alguns casos um pouco antes. Por exemplo, alguns chardonnays mais jovens, sem passagem por barrica, algo assim. Uhum. Nós, a partir de, assim, junho, acredito que estamos no mercado já com esse produto. Alguns Syrahs, alguns Pinot Noir, algo assim mais jovem, uns Moscatos, um Sauvignon Blanc, por exemplo, a gente tem em meados de junho, por aí, até um pouquinho antes. E aí, depois, claro, depende de outros vinhos, aí dependendo do potencial, daqui 1 ano e meio, daqui 2 anos, ou até 3 anos, né? É mais ou Perfeito. menos Minha essa pergunta era linha. porque assim eu já posso marcar minha viagem, né? Queria saber quando é que eu marco para ir para provar os vinhos. Mas tu pode vir nos visitar aqui nos campos de cima da Tem os serra, em Vacaria, anteriores, né? a gente degusta no tanque, não precisa nem esperar estar no mercado. Olha, e a Vinícola Campestre é um lugar maravilhoso, não só para provar os vinhos, assim, mas é um passeio, uma experiência maravilhosa. Mas eu vou aproveitar, então, para a gente, já que a gente falou um pouco desse impacto do clima na região ali de Campos de Cima da Serra, vamos ver como é que foi lá na região lá de Livramento. Cláudio, faz um relato para nós aí como se comportou aí, vem se comportando já esse período aí de colheita da uva para vocês. Olha, Emerson, apesar de que, como tu falou, são dois mundos diferentes, os campos de cima da serra e a região da Campanha Gaúcha, eu faço minhas muitas das palavras do André. Essa safra está sendo mais uma safra excepcional. Eu acho que a safra 2020 foi considerada a safra das safras, não só, evidentemente, pela qualidade dos vinhos que foram produzidos nesse ano, mas também porque nós vínhamos de mais de uma safra mediana, né? tá? Uma safra ruim, safra de 2018 foi razoável, mas 16, 17 foram safras, digamos assim, abaixo da média, pelo menos aqui na região da fronteira. Mas a safra 20, 21, 22 e a 23 coincide que tem uma sequência do clima que nós esperamos como sendo o melhor clima para a colheita da uva aqui na nossa região. Estamos colhendo já Chardonnay e Pinot a full. Assim, nós, na nossa área, hoje concluímos a colheita do Chardonnay e do Pinot, tá? E na região tem uma colheita muito intensa, muito, muito forte nesse momento dessas duas variedades. Qualidade excepcional, acompanhada de um excelente rendimento também por pé, digamos. Temos uma uva muito boa, a vindima realmente promete esse ano, repetindo um pouco o histórico das vindimas passadas. Mas está excelente, eu estou muito entusiasmado. Chardonnay belíssimo, Pinot Noir também, são as duas variedades que aqui a gente colhe mais cedo. Depois nós temos uma situação que, para mim, é nova. Eu tenho 18 colheitas já de uva. Se bem eu venho de uma outra origem, sou mais pastoril, assim, da campanha mesmo, nós temos já 18 colheitas. E nunca vi o Cabernet Sauvignon, vocês que são mais entendidos do que eu, nunca vi o Cabernet Sauvignon apresentar uma maturação mais rápida do que o próprio Taná. O Cabernet Sauvignon esse ano aqui está surpreendendo, vai ser uma qualidade também muito boa e está pintando uma colheita anterior à do Taná. Tá? Nós temos Taná, Cabernet Sauvignon, temos Arina Arnoa, que é uma variedade
tinta também, que ocupa uma área menor, mas é excelente para vinhos tintos. E temos alguma coisa de Merlot, tá? Mas as que já se colheram, no nosso caso, Chardonnay e Pinot Noir. Excelente. Agora, o Emerson perguntou sobre clima, falando especificamente sobre o clima desse ano. Eu queria pegar o gancho, mas expandir aí para uma questão mais ampla, que abrange qualquer produto de origem agrícola, que é a questão de mudanças climáticas, né? Então, todo esse processo de desregulação aí de ciclos climáticos, isso tem atingido a viticultura? De que maneira tem atingido? Vamos lá, com você, André. Comigo, bom, beleza. Assim, ó, na verdade, o que aconteceu, nunca na história, como diz os mais antigos até conversando, essa mudança de clima, principalmente esse ano de 2022, 2023, né, teve um impacto muito grande com o frio. Então, o que nós vamos ver? Claro, a questão da safra vai ser excelente, mas o frio realmente prejudicou na questão de quantidade e muitas vezes na uniformidade do cacho, do grão, né? Tem grãos muito mais finos, um pouco não está tão uniforme. Ao longo do tempo, a gente vai vendo aqui, principalmente na região dos Campos de Cima da Serra, onde nós temos uma amplitude bem distinta, né? E de Livramento, de outras regiões, que nós temos os verões quentes e as noites amenas. Isso auxilia muito na intensidade aromática dos brancos e intensidade de cor nos tintos. A gente vem notando que as noites ainda continuam amenas, isso é muito bom. Mas um ano foi um pouco atípico, 22 para 23, que os frios nos atrapalharam um pouquinho na questão de produtividade. Então, teve algumas perdas que não foram legais. E comparado a alguns outros anos, nós tivemos os verões mais secos, isso fez com que também, de 2020, 21, 20 para 22, agora a gente para 23, o 23 um pouco mais frio até dezembro, praticamente, novembro, mas agora está se vendo os verões um pouco mais secos. Isso ajuda muito na maturação, na questão de formação também do vinhedo, da formação do cacho, do grão. Isso nos está auxiliando muito, essa mudança de clima. Aqui se tinha muito frio e às vezes muito chuvoso. Entre os 3, 4 anos para cá, na realidade 3 anos, a gente está vendo menos chuva. Isso beneficia o vinhedo, tá? Claro, menos chuva demais é problema. Mas num modo geral, o clima está sendo generoso com nós, né? Apesar desse ano que passou atípico ser um frio que em 2 de novembro, finado, teve um frio muito drástico aqui, chegou a 3, 4 graus negativo. Isso realmente teve uma perda grande, né? Principalmente na questão das uvas mais do cedo, que a gente fala como Chardonnay, Sauvignon Blanc e Pinot Noir, né? Prejudicando também os Merlot, e no nosso caso da Vinícola Campestre, nós não temos Cabernet aqui na região, mas tipo a Razip que tem, prejudicou um bom pouco. Mas em termos geral, essa mudança de clima que nos beneficia na safra de uva, sendo uma safra menos chuvosa, isso, nossa, ajuda muito, muito. Para ter uma ideia, uma safra 2020 tem um nosso produto que a gente ainda não lançou, a gente conseguiu desidratar o Merlot e o Taná no vinhedo. Isso é muito raro acontecer nessas regiões, né? Tá beneficiando. No modo geral, tá muito bom. Peraí, mas depois você vai contar pra gente essa história dessa uva desidratada que você vai fazer com ela, né? Agora você contou uma parte da história, eu quero saber o final. Vamos guardar para depois do intervalo, fica o suspense. Eu estou imaginando aqui o que quer que seja, estou imaginando e vou aqui em paralelo entrar no site da companhia aérea para comprar passagem para experimentar isso. Então, bom, o André, vai separando aí que a gente vai voltar nesse assunto aí, sim. Mas eu entendo a preocupação do Sandro com as questões climáticas, principalmente em culturas tão sensíveis, como a própria olivicultura, né? A oliva, que altera muito as questões climáticas, mais ou menos frio, ausência ou não de chuvas, enfim. E isso na uva, o André acabou de explicar aqui também o impacto. E é muito legal ficar ouvindo esse relato do André, né, que algumas dessas variações foram até positivas, principalmente para essa safra, né? Como é que você vê essa questão por aí, Cláudio?
Olha, Emerson, Sandro e André, na verdade, a questão da mudança climática, a gente não pode negar, tá? É um sistema que vem se processando ao longo dos últimos 20 anos, 25 anos, cada vez com mais intensidade. Dizem os estudiosos que está associado a essa mudança também está associada uma mudança que é muito mais lenta, que ocorre de forma natural, as duas como que estão se juntando e se manifestam em alguns fenômenos naturais que são diferentes. Mas aqui o nosso clima do Rio Grande do Sul é um clima subtropical frio, né? Ele é, por natureza, extremamente variável. Então, nós sempre tivemos mudanças climáticas dentro da mesma estação, e isso a gente está um pouco acostumado. O que eu venho notando fazendo um link com mudança climática, eu venho notando temperaturas mais altas no verão, principalmente verão passado aqui foi tórrido, mês de janeiro foi tórrido. Esse mês de janeiro 23 também está sendo muito quente. Temos tido invernos menos frios, o que não é bom para as viníferas. Esse ano houve um prolongamento, o inverno se debruçou sobre a primavera, tá? Mas se nós formos analisar o inverno em si, ele não foi tão frio como eram os nossos invernos de antigamente. Então, eu acredito que tem um efeito assim na temperatura bem marcado. Mas, por enquanto, para a questão da vitivinicultura, eu acredito que até essa mudança tenha, de certa forma, nos beneficiado, se a gente pode dizer assim, não é? Porque também o nosso clima, além de naturalmente ser variável, pelo fato de ser subtropical frio, ele é muito influenciado pela alternância de El Niño e Laninha, tá? Então, às vezes, o Laninha se estabelece, como agora, já faz 4 anos que Laninha está estabelecido nessa região, que é um fenômeno que todo mundo sabe, ele é influenciado pela temperatura das águas do Pacífico, e aí chove no norte e faz seca no sul. Quando inverte, quando é El Niño, chove no sul e faz seca no norte. Agora está estabelecido já há 4 anos Laninha, o que favorece tremendamente o cultivo da videira, quando, evidentemente, como dizia o André, não faz seca na primavera, porque nós precisamos que a fruta e a planta se formem em ótimas condições. Depois que ela passa do ponto de ervilha, não sei, o André aí me corrige, depois que ela passa de uma certa estrutura de fruta, ela já pode, então, a ser beneficiada por momentos de mais luminosidade e mais temperatura. Eu penso que os últimos 4 anos foram excepcionais, como eu falei no início, tá? Apesar das mudanças climáticas que têm afetado no mundo inteiro, têm acontecido fenômenos que não se verificavam, como a frequência de inundações, frios extremos, calores extremos. Eu acho que a nossa região ainda está, a não ser a questão da temperatura, a gente ainda está meio que não está sentindo demais assim a questão da mudança climática, mas a impressão que eu tenho. Certo. O Emerson. Muito bom, Cláudio. Sandro, eu já te passo a palavra, porque nessa questão climática eu queria entrar agora para saber aí do André, qual variedade aí que sempre tem um ano que uma variedade se destaca mais, né? Em regiões, ok, mas eu queria saber aí da região aí de Campo de Cima da Serra, qual a variedade se destaca, que poderia se destacar, que tu espera mais para esse ano? Bom, na verdade, aqui na região, como região, se destacam 3 variedades que melhor se adaptaram, tá? Sauvignon Blanc, Pinot Noir e Merlot. Nós, da Vinícola Campestre, nós apostamos em outras variedades, tá? Como Malbec, Syrah, na verdade, Rebus, Sangiovese, Gewürztraminer, enfim, Moscato Giallo, enfim, são 12 variedades na propriedade. A região como um todo, a vinícola, ela apostou nessas variedades, tanto de origem francesa como italiana. E os campos de cima da serra, no geral, além das francesas e italianas, também têm uvas portuguesas. Hoje são 6 produtores aqui dessa região, nós como Vinícola Campestre e a Vinícola com enoturismo,
e a família Lemos de Almeida, com vinícola e enoturismo também, além do Souza, Sopra, Aracuri e Arrar, né? São 6 produtores daqui, mas a uva que se destaca mesmo, e acho que vai ter destaque muito, continua tendo destaque nessa região, é o Sauvignon Blanc. Assim, hoje não tem como não degustar Sauvignon Blanc dessa região e não dizer que é dela. Ela é muito distinta de outras regiões. Se adaptou muito bem essa variedade aqui. Claro, as castas italianas estão tendo uma repercussão muito boa também. A Sangiovese, tivemos grata surpresa, no caso da Vinícola Campestre, ganhou em 2021, o concurso 2021, a Safra 20 ganhou medalha de ouro no concurso Decanter, única que veio para o Brasil. Então tem um destaque a par nessa, sabe? Mas eu acho que esse ano vai se destacar muito bem o Sauvignon Blanc dessa região, além da sua normalidade dele. E para aquele leigo, André, assim, para entender, você disse que tem uvas que se destinam e até mais vão colher mais tardiamente, se destinam ao vinho, no caso, tem uvas que se destinam ao vinho de mesa e outros aos vinhos finos. É isso que estava me faltando a palavra, os vinhos finos. Sim. Quais são essas variedades de uvas? O que difere? Em que momento assim que vocês definem? Bom, essa uva é destinada para um vinho fino e esse para um vinho de mesa. Bom, na verdade é o seguinte, a uva de mesa, ou os vinhos chamados vites americanas, é elaborado só os vinhos de mesa, que são os vinhos mais simples, mais fáceis de beber. Um vinho a gente chama mais de comum, né? Então essa é a variedade da uva que vai originar esse tipo de produto. Aí os vinhos finos, elaborados com chamadas variedades europeias, né? E aí sim que a gente vai determinar se um vinho vai ser mais jovem ou um vinho vai ser de guarda, vai depender justamente da colheita, ou melhor, do próprio vinhedo. Aí a gente vai determinar, bom, essa uva tem um potencial para ser mais jovem, essa uva tem um potencial para passar por um envelhecimento, por uma barrica. Então, vai depender da característica da uva, da estrutura, digamos assim, em simples palavras, da própria variedade, ou do próprio vinhedo até mesmo, e a decisão do enólogo, decisão da vinícola, do que tem no seu portfólio também, vai criar essa característica. Então, a gente define bem distinto, né? Por exemplo, a Vinícola Campestre, nós hoje temos as duas gamas de produto. Nós temos uma unidade em Campestre da Serra, que é uma parte Serra Gaúcha, outra parte Campos de Cima da Serra, que aqui a gente tem 800 famílias que nos fornecem a matéria-prima, que é a uva que a gente chama de mesa, a uva mais comum, Isabel, Bordeaux, enfim, Niagara. E nós criamos uma outra unidade, que é os Campos de Cima da Serra, que é Vacaria, então que a gente elabora os vinhos finos e os espumantes. E lá nós temos, então, em torno de 12 variedades, que é entre elas, né, Sauvignon Blanc, Pinot Noir, Chardonnay, Malbec, Syrah, Taná, Merlot, Sangiovese, Rebo, enfim, acho que se eu me esqueci de algumas, não sei, mas que fazem, então, a elaboração dos vinhos finos e os espumantes. Né? É isso aí, mais ou menos. Eu só acho que esses vinhos que você fala que são mais fáceis de beber, eles são mais difíceis de beber depois que você bebe os outros que são bons, né? Eu sempre digo que, assim, tudo é característica, né, de consumidor, né? Cada um tem seu viés bem distinto, e eu concordo contigo. Quem começa a conhecer vinho fino, ele jamais volta para o vinho como um vinho de mesa, né? Mas tem André, e aí falando nisso, eu queria que você falasse um pouquinho do cenário brasileiro, né? Porque a gente, há algumas décadas, não acreditava que pudesse fazer bons vinhos. Aí vieram os espumantes. Aí, na esteira dos espumantes, a gente tem outros grandes vinhos sendo produzidos. Eu queria que você contasse, assim, sua visão sobre essa evolução da produção brasileira. Olhem só, meus amigos, eu acho que o Brasil, ao longo do tempo, ele investiu muito em tecnologia. E o profissional, como enólogo, ou o profissional como vinícola, digamos, entendeu que precisava buscar conhecimento não só interno, como lá fora. Então, a gente tem uma grande gama desde o vinhedo, quanto a tecnologia enológica interna, tanto igual quanto lá fora, quanto europeu, quanto qualquer lugar do mundo. Eu acho que o técnico, o enólogo, o profissional também se evoluiu para melhorar muito essa característica.
Nós temos vinhos assim de excelência e se equiparam ou muito mais do que os vinhos, não estou falando mal do importado, muito pelo contrário, do que os lá de fora. Hoje, o cenário brasileiro, nós tivemos uma pandemia que nos deu a oportunidade de mostrar que o vinho brasileiro também é bom, né? Isso é muito importante. Tá? Então, hoje o brasileiro começou a conhecer um pouco o vinho do Brasil. Mas o panorama do vinho hoje, para vocês terem uma ideia, como o setor vitivinícola, como o setor no geral, o vinho brasileiro 2022, a gente vendeu, falando só em vinho, tá? A gente vendeu 220 milhões de litros de produto, entre os vinhos que a gente chama de mesa comum e vinhos finos. Quase 200 milhões, 190 milhões é vinhos de mesa, chamados vinhos comuns que a gente fala. E 20 e poucos milhões, 21, 22 milhões se deu o vinho fino. Essa foi a venda do Brasil. E, se não me falha a memória, desses 22 milhões ainda inclui os espumantes dentro dele. Tá? Então, entre vinhos finos e espumantes, em torno de 22 milhões de litros. Para te ver o quanto potencial que o Brasil tem muito mais para explorar. E para vocês terem uma ideia, o vinho que vem importado está na casa em torno dos quase 150 milhões de litros de venda no Brasil. Então, conforme o brasileiro vai conhecer nosso vinho, vai enxergar que realmente tem qualidade tão quanto ou melhor. E assim, pode-se dar os parabéns. Degustem vinhos brasileiros que vale a pena. Isso a gente assina embaixo. Viu? Isso mesmo. Ô, Cláudio, a gente tem aí na sua região a Ferradura dos Vinhos, que é uma região, um circuito com uma série de novas vinícolas também, produzindo vinhos de alta qualidade, né? Sim, sim. A Ferradura dos Vinhedos é um projeto que foi desenvolvido a partir de um estudo da Unipampa, Universidade Federal do Pampa. E nada mais é do que um roteiro pelo interior do município que passa por diferentes, digamos assim, opções que estão se desenvolvendo pouco a pouco como um sentido mais receptivo de turismo. Então, nós temos dois lagares, né? Temos duas fábricas de azeite de oliva, com umas 4 ou 5 áreas de produção de azeitona. Agora, tem um terceiro lagar nesse mesmo roteiro que eu estou lembrando aqui. Nós temos 1 ou 2 locais de recepção de turistas, onde se servem pratos e se apresenta artesanato local. Temos 6 vinícolas, se não me engano, nesse roteiro, são 6 vinícolas, é isso aí, elas se aglutinam em torno desse roteiro. Mas ainda é algo que precisa ser... a Fazenda Paloma está no roteiro? Investimento. A Fazenda Palomas não está no... Ela está no roteiro e não está no roteiro, tá? Porque a Fazenda Palomas ela é um lugar maravilhoso, mas que tem problemas de acesso, tá? Então, por exemplo, o casal lá, proprietário, é fantástico no sentido de que eles são os melhores anfitriões da fronteira, mas eles têm problema de acesso para receber pessoas que vêm de longe esperando melhores condições. Então, o problema da Ferradura dos Vinhedos não é a falta de atrativos, e sim talvez seja a falta de um investimento maior, tá? Mas é algo que está andando, está andando. Eu acho que tem futuro. Os produtos que se comercializam e se produzem nesse entorno são de altíssima qualidade. Nosso azeite de oliva é algo assim que se destaca muito, né, pelas propriedades nutricionais e funcionais e também pela parte organoléptica, assim, de sabor e aroma, uma coisa muito boa realmente o azeite aqui que está sendo produzido nessa região. Mas eu queria fazer uma volta um pouquinho atrás a um assunto que falou o André, porque eu acho que uma das coisas importantes dessas novas regiões vitivinícolas é justamente descobrir as diferenças que podem existir nas variedades de vinho. Então, ele falou do Sauvignon Blanc, né? Eu adoro o Sauvignon Blanc, eu acho que é uma casta fantástica. Se diz, André, que o Sauvignon Blanc das regiões mais tropicais lembra mais a frutas brancas, a parte aromática, né? Que está melão, maçã, abacaxi, pera.
E o Cabernet Sauvignon das regiões mais frias, ele tem mais, lembra mais os aromas tipo folha de tomate, assim, coisa mais diferenciada. Como é que você localizaria o Sauvignon Blanc aí da região de vocês? Ele parece mais com um, parece mais com outro, ou é diferente dos dois? Olha só, que legal a pergunta. Obrigado, Cláudio. Assim, ó, ele é um pouco diferente. Ele se assemelha com uma proximidade dos dois, mas onde que ele vai te dar? A questão aromática, ele vai lembrar uma fruta branca, ele lembra muito a intensidade da goiaba, do maracujá, e ele lembra muito uma mineralidade. Ele é um mineral agradável, não é que... Quantas vezes a gente fala em mineral, o pessoal achou, papá, mineral não é legal. Mas é uma mineralidade que lembra refrescância. Então, é um vinho super jovem, né, na sua elaboração. Ele é um vinho jovem, ele lembra muita fruta, mas principalmente goiaba, maracujá, e um mineral já lembra, já associa no próprio questão olfativa. E em boca, é de uma leveza, tem uma estrutura, demonstra marca, mas de uma leveza que lembra uma refrescância. Ele é bem distinto da característica que a gente encontra... Já fiquei louco para ir aí provar esse... Eu também. Vocês estão convidados, venham. Eu gosto muito de vinho mineral, e aí essa combinação aí, mineral, maracujá e goiaba, eu tô salivando aqui. Ele é interessante. Vamos fazer um intervalo e pegar um vinho e a gente continua o papo? A gente já está aqui sobre a hora, vamos ter que fazer esse intervalo, mas é coisinha rápida, Santo. Vai ali, busca o teu vinho, a gente confere aí a mensagem dos nossos parceiros aí do Master Cosmopolitan, né? Para que a gente faça esse intervalinho rapidinho e já volta, tá beleza? Como vocês podem ver, já estamos de volta com o Agro Urbano de hoje, aí todo mundo já preparado já e abastecido já. O Sandro foi lá, buscou o vinho dele, o André também, eu sei que o Cláudio tem ali, eu estou com a minha aguinha aqui, pessoal, que eu passei uma época aí ruim em questão da infecção intestinal, mas já estou pronto aqui de novo. Água enferruja, cura isso com vinho. Muito bom, muito bom. Pessoal, hoje a gente está falando sobre vindima, essa época maravilhosa da colheita da uva, dos novos vinhos. E no primeiro bloco a gente falou bastante aí sobre esses aspectos que envolvem a colheita desse ano. O André deu um pulo, atravessou a rua, foi correndo lá, atravessou a rua, do outro lado da rua e trouxe uma preciosidade. O que tu tem aí, André? Conta para nós. Olha, é verdade, atravessei a rua mesmo, peguei o que estava na geladeira, né? Peguei um Zanotto, que é da nossa vinícola aí, moscato branco com moscato giallo, um vinho super leve, super sutil, muito bem verão, cara. E quem gosta de bebê-lo, pode ser numa piscininha, numa prainha, mas quem não gosta de nenhum dos dois, no meio do mato, num riozinho, dá tudo certo. Pera, mas como é que funciona? A gente enche a piscina com ele e bebe, é isso? Não, só beber a piscina deixa de água, né? Ah, poxa vida. E tu, Sandro, o que tu buscou aí, meu velho? O que tu tem aí? Eu tinha um português aberto. Olha, não tinha vinho brasileiro aqui na minha... Eu tenho uns espumantes aqui, mas não ia abrir espumante para beber sozinho. Eu tinha um português aberto na geladeira de ontem. Tá valendo. Tá valendo, né?
Pessoal, vamos fazer o seguinte, como a gente disse, a gente está conversando com o André, lá no extremo noroeste do Rio Grande do Sul, em Vacaria, e também estamos no outro extremo, em Livramento, na região da Campanha, com o Cláudio. Cláudio, vamos retomar um pouquinho essa nossa conversa aí do primeiro bloco, então, para você falar para nós aí que aí nessa região aí também, você, além da uva, você também produz azeite, conta um pouco dessa história, desses novos vinhos também aí que vocês estão preparando, fala para a gente aí, por favor. Certo, certo. A região tem se mostrado muito pródiga na produção de azeitonas também, além de uvas viníferas. Tá? Então, tem uma série de iniciativas que estão produzindo, como nós dizíamos antes, azeites de excelente qualidade. Nós temos um azeite cuja marca é Pé do Cerro, não sei se dá para ver aqui, tá? Esse azeite foi elaborado na safra passada, 2022, é o azeite trivarietal, feito a partir de arbequina, arbosana e coroneike. Tá? As 3 variedades são colhidas ao mesmo tempo em distintas etapas de maturação, dando aí um mix de diferentes aromas e sabores ao azeite. Tá muito interessante. Também nós temos, como nós falávamos no primeiro bloco, nós temos um vinho, uma variedade francesa do País Basco, do sul da França, a variedade Arina Arnoa, tá? É um vinho tinto, é uma variedade mais bem, digamos, ela fica entre um Taná e um Cabernet Sauvignon, tá? É um vinho muito frutado, nós fazemos esse vinho, nós o chamamos tinto verão, é um tinto para beber ele um pouco mais frio, mais perto dos 14, 12 graus, tá? É um vinho bem frutado e refrescante. Também, aproveitando, nós temos um Chardonnay, tá? Que é um Chardonnay que foi classificado como um Chardonnay estilo antigo, porque ele é um Chardonnay que passa por barrica e ele é bem untuoso, tá? Mas também geladinho, 10 graus, até, quem sabe, num dia mais quente, pouco mais baixa a temperatura, ele cai muito bem. E para fechar assim, o circuito, nós temos um espumante rosé que é feito com 70% Chardonnay, esquece, 60% Chardonnay, 30% Pinot Noir e 10% Merlot, tá? Então, ele é um espumante bem encorpado também, bem volumoso, digamos, tá? E ótimo para acompanhar refeições mais leves, assim, mais, digamos, mais com peixes, mais veraniegas, mais de verão. Tá? Cláudio, então, e onde a gente encontra teu produto? Aqui na minha casa. E o e-commerce tem? Hein? E-commerce a gente está montando. A gente está montando. Na verdade, a nossa produção é muito pequena, o vinho ainda continua circulando num ambiente assim mais bem doméstico, com um pouco já de expansão nos últimos 2 anos, mas nós produzimos poucas garrafas por edição, digamos, de vinho. Agora mesmo, nós temos um aqui, tinha esquecido de mostrar, ele está sem rótulo ainda, mas fizemos 200 garrafas aqui em Livramento, é um vinho Merlot, tá? Uma uva que estava excepcional no ano passado, o vinho está pronto, mas o fizemos assim, completamente natural, sem leveduras, sem metabisulfito, sem nenhum tipo de conservante, com leveduras nativas, e o fermentamos dentro de uma barrica de cabriúva, tá? Que é uma madeira brasileira, que vem sendo pesquisada pela Unipampa, mas tem um amigo nosso que é mais assim dedicado à enologia e que está fazendo mais testes. Saiu um vinho diferente, tá? Saiu um vinho assim tipo cravo e canela, um vinho bem um Merlot diferente. Mas um pouco a nossa linha é essa, é fazer pequenas quantidades de vinhos não especiais em valores. A gente não procura assim se diferenciar pelo valor, procura se diferenciar pela qualidade. Pode falar, André. O negócio é ir visitar ele e tomar uns vinhos junto, né? A minha sorte é que de vez em quando eu vou para Livramento, então eu vou incluir agora na minha próxima ida, no meu próximo roteiro, uma visita ao Cláudio. Até porque eu preciso fazer um comentário em relação ao primeiro bloco,
que me chamou a atenção que o Cláudio, além de vinho, faz poesia, né? Porque ele usou uma expressão tão bonita, ele falou que o inverno se debruçou sobre a primavera. Achei tão lindo isso. Se ele fizer vinho como ele fala, esses vinhos devem ser ótimos. Se nós entrar no poema... Bom, muito obrigado, Sandro. Poema e gastronomia também, a gente não vai ter tempo para falar sobre vinho nesse programa, que eu sei que o Cláudio gosta bastante, o Sandro nem se fala, é o nosso mestre aí, e ainda nem falamos sobre os azeites, né, Sandro? Que também tu é um especialista mesmo no assunto. Mas, pessoal, como também a gente passa rápido o tempo, e tem alguns assuntos que eu não gostaria de deixar de falar hoje. O André, além de enólogo, além desse cara simpático pra caramba aí, ele é gerente de elaboração na Vinícola Campestre e também preside uma associação lá na região do Campo de Cima da Serra, de produtores, né, e também da indústria de vinho, imagino, que vocês estão em busca de uma certificação de origem. Conta para nós o que é isso, André, por favor. Isso mesmo, Emerson. A ideia aqui na região dos Campos de Cima da Serra, ela é uma região relativamente nova, né? Nós estamos falando da vitivinicultura mais ou menos faz uns 20 anos. Quem iniciou mesmo o projeto aqui nessa região, nessa nova região, foi o Raul Randon, que iniciou com o projeto em muitos capões de vinhedo. Atualmente são 6 produtores, né? Como eu falei antes para você, que é nós, a Vinícola Campestre, família Lemos de Almeida, Arrar, Souso, Sopra e Aracuri. Então, nós estamos tentando agora, claro que estamos engatinhando, começando a pensar, a fomentar um pouquinho a denominação de origem dos nossos vinhos, ou tornar uma indicação geográfica, pelo menos para ser um pouco mais conhecida dessa região. Qual que é o nosso objetivo? Além de mostrar o quanto tem a qualidade dos nossos vinhos dessa região, que já falamos antes, né, que os vinhos brasileiros estão de excelente qualidade, é realmente mostrar que o Brasil tem muito potencial. Além da denominação de origem que a gente quer conquistar nessa região, que é os Campos de Cima da Serra, a gente não pode esquecer que nós temos várias regiões produtoras no Brasil inteiro, que são muito boas e cada um com sua tipicidade, cada um com sua diversidade. Então, o objetivo da denominação de origem dessa região não é só qualificar o que já está bem qualificado, né? Que é os nossos vinhos, mas sim fomentar uma região. Porque é muito importante, como você ali na Ferradura, né, no Vale de você, de Santana do Livramento, aí, no Vale, ou o Vale dos Vinhedos, que hoje já está fundado bem crescente no Brasil, né, a região do Sudeste, a região do Nordeste, a Campanha Gaúcha, a Serra, enfim, é realmente tornar conhecida uma região para que nós fomentamos e mostramos para o brasileiro o turismo no Brasil. Que a gente possa realmente, além de mostrar os nossos vinhos de qualidade, fazer com que o turista vivencie essa realidade. Que ele possa ir lá, um dia colher uma uva, fazer a pisa, olhar pelo menos como que se elabora um vinho. Porque eu sempre digo uma coisa para todo mundo. Além do vinho, da elaboração, da teoria, da técnica, do conhecer do vinho, né? O que a gente tem aí? A partir da colheita, que nós passamos por tantos intempéries, muitas vezes tanta luta, tanta batalha, o momento da colheita é uma festa. E é isso que a gente quer, que o turista venha vivenciar essa festa. Porque a partir daí porque a gente está falando de um produto que vem da natureza, não é verdade? E tem vários problemas, digamos assim, coisas boas que surgem e algo não tão desejáveis que acontecem. É algo que a gente depende totalmente da natureza. A partir do momento que se colhe essa uva é uma festa. A partir daí a elaboração vai tendo, como a gente brinca aqui na vinícola, né? Tendo uva de excelente qualidade, se elaboram uns excelentes vinhos. Agora, de não tão boa, a gente consegue melhorar, mas não sendo de excelente. Então, e você atrai um excelente turista também. Exatamente. Esse é um dos objetivos. A gente está tentando, junto com a Embrapa, que é a pesquisadora de tudo isso, ajuda nós a conhecer um pouquinho mais essas variedades, esses vinhos dessa região, é criar uma denominação de origem e, mais ainda, proporcionar ao turista um novo terroir, uma nova característica de vinho, né? E como excelentes vinhos do Brasil inteiro, né? Como falei, a Campanha, o Sudeste brasileiro, o Nordeste brasileiro.
Na verdade, desculpa, André, a Ferradura dos Vinhedos é um roteiro turístico, mas nós temos aqui na região da Campanha uma indicação geográfica, não é? Que é a indicação geográfica IG Vinhos da Campanha Gaúcha, uma região muito extensa, pega desde Uruguaiana ao oeste até Candiota a leste. Aí tem umas 25 vinícolas dentro dessa região, sendo que, se não me engano, 19 delas estão nucleadas em torno de uma associação, a Associação dos Vinhos da Campanha Gaúcha. Então, já tem várias iniciativas que ligam as diferentes vinícolas com o objetivo de propiciar e desenvolver essa experiência de enoturismo, que aqui na nossa região tem uma conotação pastoril, gastronômica, de celebração da vida festiva, ou seja, acho que a gente tem que também aproveitar para viver melhor, né? Tentar viver melhor e sempre procurar novas experiências. O vinho é uma bebida que faz amigos, né? Isso aí a gente está... Aqui a gente tem o exemplo, eu acabei ficando amigo do Emerson através desse contato, agora com o Sandro e com o André, também. Certamente a gente vai se visitar, então é uma atividade social, totalmente social e também econômica, né? Porque a gente está ajudando a desenvolver as regiões, a gente está ajudando a criar emprego, a gente está ajudando a fazer uma série de mudanças necessárias, né? É importante. A assinatura, o slogan da Casa Albornoz, que produz azeites e onde o Cláudio extrai os azeites dele, em torno da mesa se transmitem os maiores legados da vida. Que tem tudo a ver com o que o Cláudio está falando. Né? E é pura verdade. Né? Pessoal, eu nunca vi alguém tomar vinho com inimigo, né? Só com amigos ou formar novos amigos. Excelente. Sandro, quando tu visita lá lá na região lá da Vinícola Campestre, lá vai conhecer lá o senhor Zanotto lá, ele vai te levar para um restaurante lá, mas é o seguinte, quem vai pagar só se vai se definir depois de um jogo de palitinho. Ao menos foi assim comigo lá. Continua sendo, viu? Fomos num baita de uma cantina lá. Bom, quando terminou, agora ele chamou o garçom, traz os palitinhos. E aí começou o jogo. Quem perde paga, tio. Pagava a conta. Agora eu fiquei preocupado. Não sou muito bom de jogo, não. O jogo do palitinho. Mas a primeira vez, o principiante sempre ganha, nem esquenta. Que sorte. Agora me diz uma coisa, André. Aí na Vinícola Campestre, que é um lugar, né, fantástico, como a gente frisou aí, né, não só para provar essas maravilhas dos vinhos, mas também é um lugar que foi pensado desde da arquitetura, toda a questão da própria posição onde foi feita, né, a vinícola. Todo o pensamento foi em função de receber e receber bem os turistas, né? Como está sendo esse princípio aí de vindima? O pessoal está indo bastante. Conta um pouco sobre isso. Bom, olha só, a região dos Campos de Cima da Serra ainda não é conhecida por turista, enfim, é principalmente mais de passagem. Mas o que a gente está se surpreendendo, porque a vinícola nós compramos essa propriedade nova, onde a gente decidiu elaborar só os vinhos finos espumantes nessa outra nova unidade, era um antigo frigorífico. Resolvermos transformar em vinícola, né? Como diz o João Zanotto, nosso diretor-presidente, bom, se do Uruguai de um presídio vira shopping, por que nós não de um frigorífico virar vinícola, né? E foi o que aconteceu. Transformamos esse ambiente de 94 hectares, que é a área toda, 23 mil metros de área quadrada e em estrutura para visitação, enfim, e atualmente 34, né, hectares de vinhedo plantado. Atualmente estamos recebendo, não é muito, mas por ser vacaria, que ainda não tem esse âmbito turístico e tal, nós estamos recebendo em torno de 400 a 500 pessoas que fazem a visitação por mês. Né? Não é um número tão grande, né, se a gente for relacionar alguma outra região, mas ao mesmo tempo, por ser vacaria, é muito interessante. Além disso, tem a atração de conhecer, a visita ela funciona de segunda a segunda,
durante a semana em 2 horários, no final de semana são 4 horários, e feriado, né? São 4 horários. Pode conhecer, caminha um pouquinho pelo vinhedo, pega um carrinho, conhece um pouco a propriedade. Nós temos uma capela que homenageamos a Nossa Senhora da Uva, nós temos a elaboração dos vinhos finos, as caves subterrâneas, temos um audiovisual com um artista postal que fez uma escultura de obra de arte contando a história da imigração italiana, um museu do vinho, uma cave aérea. Aí depois, só vindo aqui para saber o porquê, como é que é essa história de cave aérea, né? Vocês vão ter que vir para conhecer, não vai ter jeito não. Além disso, degusta de 5 de nossos produtos. Lá, na finalização, sempre vai ter um enólogo. Hoje, a Vinícola Campestre compõe-se de 7 enólogos. Eu sou enólogo-chefe, gerente-geral da vinícola, mas nós temos mais o Flávio, o Rafael, o Sidney, a Manuela, a Amanda e a Kaline, que entre os vinhos finos, vinhos de mesa, controle de qualidade, engarrafamento e o enoturismo, compõem toda essa nossa equipe. É ali que nos ajudam a dar essa qualidade de tudo, né? Além da gente só mexer o caldeirão, a galera se une para fazer o resto, né? E além disso, quem quiser apreciar um pouquinho mais do tempo, esse tour leva 1h30 mais ou menos. Além disso, nós temos de quinta a domingo um restaurante atualmente na própria vinícola, que é típico italiano, digamos assim, um serviço mais à inglesa, né? Serve ao prato, aí tem 5 pratos que eu lembro aí de gastronomia para brincar, né? 5 pratos de comida, além da massa italiana, né? Como sempre. E bons vinhos aqui dos Campos de Cima da Serra da Vinícola Campestre. Sejam bem-vindos. Se quiser saber mais, é só entrar nas redes sociais, né? Da Vinícola Campestre ali, fica por dentro. E olha, eu garanto para vocês, pessoal, é excelente, é uma região diferente. Quem quer fugir um pouco daquele roteiro mais tradicional ali da região da Serra, que é maravilhoso também, mas quem quiser buscar novos ares, novas experiências, é uma bela dica. Eu tive o privilégio de estar presente na inauguração. A Água Urbano foi a empresa contratada para fazer a assessoria de imprensa do evento. Então, a gente, com grande satisfação, fomos lá conferir, foi fantástico, mas a gente está chegando sobre a hora aqui, pessoal. Como eu disse, assim, o nosso tempo aqui é curto. E olha só, eu vou te dizer, viu, Cláudio e André, nós tivemos no programa anterior um quadro aqui onde o Sandro sempre traz dicas de literatura gastronômica, né? Sempre traz no último... Eu vou aproveitar até para tu recuperar também o livro que a gente divulgou aqui no último programa, né, Sandro? Pode recuperar e depois tu poderia, então, nos brindar com a tua dica de hoje para que a gente possa ir se encaminhando para o encerramento do nosso programa de hoje. Legal. Na semana passada a gente falou do 12 ingredientes e uma dose, uma viagem pelo Brasil através da comida, que é um livro meu, em parceria com meu colega João Luiz Máximo, que é historiador, e que a gente conta a história dos 12 ingredientes constitutivos da cozinha brasileira. Lançamento semana que vem, dia 31, essa semana, né? Dia 31, no Itaú Cultural aqui em São Paulo, mas o livro já está em pré-venda nas plataformas online. Agora, hoje, eu queria comentar sobre um livro, obviamente, de vinhos. Eu acho que ele é o livro mais didático sobre vinhos que já foi escrito, que é o livro da Madeleine Pouquet e do Justin Hammack, chamado Wine Folly, né? O Guia Essencial do Vinho, Wine Folly. Esse aqui é para quem é completamente leigo e quer entender. O livro é incrível, super bem explicado. O André está dando ponto positivo. É uma forma bem simples de aprender, é bem bom mesmo o livro. Não é? Fala de todas as variedades. Eu sou apaixonado, eu acho que eles fazem um trabalho incrível. Então, para quem está se iniciando no mundo dos vinhos, é o livro que eu recomendo hoje. Tá aí a dica do Sandro Marques. Cláudio, a gente, como eu disse, tem sobre o horário aqui já, infelizmente, a gente gostaria de ter mais tempo para falar, porque, olha, ainda até poderíamos falar sobre gastronomia e invadir a noite aí com esse vinho aí. Sim, mas, claro. Para encerrar, eu queria te agradecer mais uma vez a tua participação e até uma próxima, terceira vez ou quarta vez, enfim. Pois e a gente, não... Vamos nos ver em Livramento também.
Fico à disposição, Emerson, fico à disposição para continuar a conversa, gosto dessas conversas. Nós, durante a pandemia, nós fizemos lives para lançar os nossos vinhos, e nós chamávamos essas lives de Entre Taças e Letras, fazendo um gancho com o que está falando o Sandro. Opa! Nós sempre tínhamos um vinho e um livro, tá? Inclusive, fizemos uma live com a Marta Medeiros, onde ela apresentou a última obra dela, e foi muito, eu acho que casa muito bem essa história do vinho, da gastronomia, da poesia, da cultura, né, da história. Acho que a gente está sempre disposto para esse intercâmbio de ideias. Assim que eu tô contigo aí, estou à disposição, tá bom? Maravilhoso, Cláudio. Muito obrigado. Cláudio Scosteg, lá de Santana do Livramento. André Donat, o homem da vinícola campestre, enólogo. Pô, muito obrigado mesmo, uma grande satisfação voltar a falar contigo, André. Muito obrigado. Emerson, eu que agradeço aí o convite de poder participar e com vamos dizer, esses mais novos amigos aí, o Sandro e o Cláudio, né? Que coisa boa. Prazer em conhecê-los e agradecer aí o convite de estar junto com esse belo time, podemos dizer assim, e a nossa audiência, digamos assim, posterior aí que tiver. Cara, muito obrigado. Venham nos conhecer, venham conhecer os campos de cima da serra e degustem muito vinho brasileiro, que é bom e é de qualidade. Obrigado pelo convite. Pessoal, que tal a gente encerrar com um brinde aí, Sandro? Vamos lá, todos pegando a taça? Claro. Saúde! Saúde. Eu estou bebendo água também hoje. Água enferruja, meu. De vez em quando tem que dar lugar para água, né? Um abraço do tamanho do Rio Grande, viu? Um abraço do tamanho do Rio Grande para todo mundo.